Muita calma nessa alma. Esse é o conselho de Deus para a sua vida hoje. Muita calma nessa alma. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o devocional Minuto com Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Nós cremos no poder sobrenatural de Deus. Amém? Declare isso nesse momento e escreva aqui nos comentários: Eu creio. Declare isso pela fé. Eu creio. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu quero orar por você. Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, porque isso faz essa palavra de esperança chegar em mais pessoas. E eu também te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para você ter um momento devocional todos os dias aqui com a gente. Sabe, irmãos, existem momentos em que tudo fica mais pesado e que as trevas parecem ficar maiores do que nós mesmos, nos colocando em uma posição indefesa e imobilizada. Só que o nosso Senhor entra com seu poder nesses momentos e Ele se faz forte na nossa fraqueza. Eu te convido para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus hoje e descobrir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia. Em Salmos 42, no versículo 5, está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus. Irmãos, essa passagem aqui mostra Davi tendo uma conversa com o seu interior, uma conversa com a sua própria alma. Davi a questiona: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Sabe, o que falta para nós muitas vezes são esses diálogos internos, esses momentos de autorreflexão e avaliação de nós mesmos. A nossa alma muitas vezes se aflige pelo acúmulo de situações e de problemas, e nós não conseguimos nem ao menos saber onde começam os nossos problemas e onde eles terminam. Porque são tantas coisas, tantas situações, tantas demandas, que nós apenas nos sentimos sufocados e paralisados. Por isso é importante olharmos para dentro de nós e nos questionarmos: o que tem me deixado assim? O que tem me tirado a paz? Por que a minha alma está tão aflita? O mais importante e o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona e não nos deixa sozinhos nesses momentos de autorreflexão. Ele sempre permanece ao nosso lado e nos auxilia por meio do seu Espírito Santo. Na realidade, se existe a possibilidade de nos avaliarmos e de adentrarmos em nosso eu interior com o propósito de buscar uma mudança e um renovo, isso acontece apenas e unicamente por causa do Espírito Santo de Deus. Pois Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você sente uma voz bem aí no seu interior, dizendo: Muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, ou dizendo: Evite esse caminho, não caia nessa armadilha, saiba que essa é a voz do nosso auxiliador, do Espírito Santo. É a voz do nosso Deus te convidando a uma vida de paz, confiança e intimidade com Ele. Diante disso, nós não devemos temer adentrar em nosso eu interior e confrontar as aflições que nos perturbam. Pois, quando reconhecemos e enfrentamos essas questões, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, trazendo transformação e renovação para a nossa vida. Quando sentimos a voz suave e reconfortante do Espírito Santo sussurrando em nosso íntimo, devemos acolher a esse chamado divino. É um convite para depositarmos a nossa fé no Senhor, confiando em seu poder sobrenatural, mesmo nos momentos em que as trevas parecem nos envolver. Diante das adversidades e do acúmulo de problemas que nos afligem, temos que lembrar que Deus está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar. Ele é o nosso refúgio, nosso amparo e o nosso auxílio constante.
Quando nós nos apegarmos a Ele e confiarmos na sua fidelidade, nós vamos encontrar a serenidade necessária para enfrentar as batalhas da vida. No capítulo 3 do livro de Lamentações, do verso 19 ao 24, está escrito assim: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Antes de falarmos alguma coisa, as palavras se formulam na nossa mente para depois sair pelos nossos lábios. E nós sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso temos que encher a nossa mente com coisas positivas, com aquilo que nos leva a ter esperança e vida. Você já percebeu que as lembranças ruins duram mais tempo do que as boas? Isso acontece porque nos acostumamos a revivê-las todos os dias. Temos facilidade em guardar na memória o sofrimento por muito mais tempo do que a felicidade, trazendo uma angústia desnecessária sobre os nossos problemas ou sobre as coisas que nos magoam em nossos relacionamentos. Precisamos acostumar a nossa mente a armazenar coisas positivas. Tudo que sai da nossa boca também entra em nossos ouvidos e no ouvido das pessoas. E essas palavras ecoam no fundo da nossa alma, produzindo alegria ou tristeza, paz ou angústia. Tudo depende do que está na memória. Deus não quer que tenhamos um espírito pesado e oprimido. Se você tem se sentido sobrecarregado, experimente substituir seus pensamentos pelas bênçãos que você já recebeu do Senhor. Quando nós entendemos e percebemos que aquilo que pensamos e dizemos pode transformar a nossa vida, nós devemos aprender a escolher nossos pensamentos, a resistir aos pensamentos maus e a pensar naqueles que são bons. Escolha trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque a confissão de coisas boas é suficiente para te deixar mais feliz. Tenha fé, não na palavra dos homens, mas na palavra de Deus. Você pode começar seu dia abençoando ou amaldiçoando. A escolha é sempre sua. Ninguém pode te fazer infeliz sem a sua permissão. As pessoas podem lançar palavras terríveis sobre você, mas elas só vão surtir efeito se você permitir que elas entrem em sua mente e no seu coração. Provérbios capítulo 15, verso 4, diz que a língua serena é árvore de vida. Renove todos os dias sua mente e suas atitudes. Ter uma perspectiva positiva da vida e dizer palavras positivas são duas coisas que podemos adotar como estilo de vida. Hoje eu quero encorajar você a reservar momentos de autorreflexão, a conversar com a sua alma e a ouvir a voz do Espírito Santo. Abra-se para a mudança. Permita-se ser renovado e fortalecido pelo poder de Deus. Confie que mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer paz e restauração à sua alma. Que você possa encontrar descanso em Deus, louvá-lo em todas as circunstâncias e experimentar sua presença transformadora na sua vida. Mantenha-se firme na fé, pois Ele é o seu refúgio e o seu auxílio. Que a voz do Espírito Santo continue acalmando a sua alma, te guiando para uma vida plena de paz, confiança, sabedoria e quietude, enquanto você vai se tornando cada vez mais íntimo desse Deus maravilhoso e amoroso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu, escreva aqui o seu pedido de oração. E se você crê que Deus pode restaurar e transformar a sua vida, a sua mente, escreva aqui nos comentários: eu creio. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra que acalma o nosso coração. Obrigado porque mesmo quando a nossa mente está agitada e a nossa alma inquieta, o Senhor continua sendo Deus,
continua no controle, assentado no teu trono. Pai, antes de pedir qualquer coisa, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa pelas vezes em que deixamos a ansiedade falar mais alto do que a fé, pelas vezes em que alimentamos pensamentos que não vêm do Senhor. Nos perdoa quando damos ouvidos à voz do medo e ignoramos a voz suave do teu Espírito. Nos lava por dentro, nos limpa de toda a incredulidade, de toda palavra negativa que declaramos contra nós mesmos. Senhor, quantas vezes a nossa alma fica abatida sem que a gente nem saiba explicar o motivo. É um peso acumulado, são preocupações que se somam, são lembranças que insistem em voltar. Mas hoje nós escolhemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje nós escolhemos confiar que o teu amor não acaba e que a tua fidelidade se renova a cada manhã. Pai, acalma essa alma que está aflita agora. Acalma esse coração acelerado, essa mente que não consegue descansar. Sopra a tua paz onde existe confusão. Sopra clareza onde há dúvida e descanso onde há exaustão. Eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que expressaram a sua fé aqui nos comentários, escrevendo "Eu creio". Que essa declaração não seja apenas uma frase digitada, mas uma decisão verdadeira e diária. Que a fé dessa pessoa seja fortalecida agora, que ela sinta a tua presença entrando nessa casa, nesse quarto, nesse ambiente onde ela está ouvindo essa mensagem. Eu oro por quem está enfrentando problemas financeiros e não sabe mais o que fazer. Senhor, traz direção, estratégia e provisão. Eu oro por quem está com o coração angustiado por causa de um relacionamento, por causa de uma decepção, de palavras que feriram profundamente. Cura essa ferida, Senhor. Eu quero orar por quem está lutando contra pensamentos negativos constantes, contra crises de ansiedade, contra noites mal dormidas. Que a tua paz guarde a mente e o coração dessa pessoa. Eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa que se sente sozinha. Mostra a ela que o Senhor nunca a abandonou, que mesmo nas noites mais escuras, o Senhor estava ali, sustentando, protegendo, impedindo coisas que ela nem chegou a ver. Que cada pedido de oração deixado aqui seja alcançado pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito continue sussurrando no interior de cada um. Muita calma nessa alma. Eu estou com você. Nós confiamos no Senhor. Nós descansamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal ou nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Compartilhe essa mensagem. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo essa mensagem, mas que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo entre no seu coração, que Ele ilumine os seus pensamentos. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Deus tem algo importante para te falar, através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículos 47 e 48, o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximando e disse: aí vem um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado
debaixo da figueira. Irmãos, Natanael não era uma pessoa conhecida. Ele não era influente, não vivia rodeado de multidões, mas ele era sincero. Era alguém que buscava a Deus de verdade, com sinceridade. E Jesus enxergou isso nele. Antes mesmo do convite, antes mesmo que aquele encontro acontecesse, Jesus já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E esse detalhe aqui carrega um peso espiritual muito forte. Na cultura judaica daquele tempo, o costume de sentar-se debaixo de uma figueira estava relacionado à oração, à meditação na palavra e ao recolhimento espiritual. Era como se fosse um momento secreto com Deus. Um tempo em que o mundo lá fora parava e só restava o coração diante do Senhor. E Jesus viu isso e reconheceu não só o lugar onde Natanael estava, mas o tipo de homem que ele era. Um homem sincero, verdadeiro. Alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo quando ninguém estava olhando para ele. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse conteúdo para muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Agora me responde com sinceridade. Qual foi a última vez que você conseguiu passar algumas horas longe do seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos longe dele sem sentir agonia, sem ficar procurando alguma coisa para ver? Hoje em dia é assim. A gente está cercado por telas, notificações, vídeos curtos, mensagens. E tudo isso nos treina para que a gente viva em uma pressa constante. A gente acorda com o celular na mão e vai dormir do mesmo jeito. E no meio disso tudo, Deus vai ficando em segundo plano. Nós acabamos trocando o relacionamento com Jesus por distrações, porque temos muitas distrações hoje em dia. Mas essas distrações constantes não estão só roubando o nosso tempo com Deus, não. Elas estão roubando o nosso tempo com quem realmente importa. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com a sua esposa, com o seu marido? Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos ou ligou para sua mãe, para o seu pai e falou de coração aberto com eles? Ou só jogou conversa fora, apenas ligou para saber como que eles estavam? Eu acho interessante que há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu conheci a palavra e passei a fazer parte de uma igreja, as igrejas falavam muito sobre os males que a televisão estava provocando nas famílias. Naquela época, há quase 30 anos atrás. E eu me lembro de um pastor pregando, dizendo assim: antigamente as famílias se assentavam para conversar, hoje elas se assentam para ver televisão, né? Elas se assentavam uns de frente para os outros, hoje elas se assentam todas de frente para uma tela. Naquela época. Hoje em dia, nem isso com a família a gente consegue. Se você conseguir reunir a sua família para assistir
um filme, uma série que seja, algo que edifica, isso já é uma grande vitória. Porque cada um está vivendo no seu mundo particular. Cada um com a sua tela em mãos, olhando para uma imagem. E olha que uma das primeiras coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, foi para que nós não fizéssemos nenhuma imagem e não nos prostrássemos diante delas. Hoje talvez a gente não se prostra, mas a gente fica muito tempo olhando para uma imagem. A gente vive dizendo que não tem tempo, mas a verdade é que o nosso tempo foi ocupado por coisas que não alimentam a nossa alma. A tecnologia, que era para facilitar a nossa vida, acabou virando a nossa vida. E a fé foi sendo empurrada para o final do dia. Em um mundo onde tudo é feito para ser visto, para ser postado, para ganhar like, curtida, nunca foi tão importante buscar o invisível, o secreto. Buscar aquele tempo com Deus que ninguém vai aplaudir, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, mas que certamente vai transformar a sua vida. Porque é nesse lugar que Ele te vê. É nesse momento, longe de todo mundo, que você é você mesmo de verdade. E é ali, como Natanael, debaixo da figueira, que o céu se inclina e diz: eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é. Tem muita gente que pensa assim: Deus sabe o que eu estou pensando. Deus me conhece. Deus sabe o que eu quero. Deus já sabe tudo que eu vou falar. E tudo isso é verdade. Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente. Mesmo que você nem soubesse da existência dele, ele já te conheceria. Mas o ponto não é se Deus te conhece. O ponto é, você conhece Deus? Você sabe o que Ele quer de você? Você sabe o que Ele tem falado com você? Você sabe o que Ele tem pedido para você mudar? Ou o que Ele está tentando te mostrar há semanas, há meses, talvez há anos? Porque quem não para ouvir a voz de Deus acaba vivendo uma fé baseada no achismo, achando que Deus aprova, que está tudo certo, que Ele está na direção certa, mas só quem ouve a voz de Deus é que anda pelo caminho correto. E essa voz não vem por ruído, por notificação, por algoritmo. Ela vem da palavra. A voz de Deus vem da intimidade, da presença dele na sua vida. Mas para conseguir sentir essa presença, você precisa pausar tudo. Precisa estar ali por inteiro. Sem rolar o feed, sem pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem tentar encaixar Deus entre uma notificação e outra. Eu sei que muita gente usa esse canal aqui, o Minuto com Deus, como parte do seu momento devocional. E isso é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em saber que você para durante um tempo aí do seu dia para ouvir aquilo que eu posto aqui no Minuto com Deus. Mas eu sempre vou reforçar uma coisa. Não para só no vídeo ou nos vídeos que você assiste aqui. Saia do vídeo e continue no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Esse fechar a porta pode significar desativar as notificações, pode significar ficar em off, ficar sem sinal, silenciar as várias vozes que te cercam para ouvir a voz de Deus. Então faça isso. Leve para a sua oração tudo aquilo que Deus mostrou a você aqui nesse vídeo.
Fale com Ele, abra o seu coração, escute a voz dele de volta. Às vezes a gente vai orar e a gente fala e não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Talvez o seu tempo de devocional, de oração, seja no banheiro aí da sua empresa, talvez seja no ônibus indo para o trabalho, ou em uma oração que só acontece na sua mente, talvez na varanda da sua casa, enquanto você está fazendo alguma atividade. O lugar não importa, é isso que eu quero dizer. O que importa é o quanto você se entrega ali nesse momento. Porque esse momento com Deus é o que vai sustentar a sua vida espiritual. Quando tudo estiver desmoronando, é esse tempo no secreto que fortalece aquilo que ninguém vê. E é ali que Deus te vê. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se Deus não te lembrar de ninguém especificamente, coloque o seu nome. E coloque alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de restauração, de milagre do Senhor. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu coração está voltado para Deus. Escreva isso aqui com convicção. O meu coração está voltado para Deus. Vamos falar com Ele agora, nesse momento. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo quando nós não temos palavras. Obrigado por alcançar corações que estavam distraídos, cansados, mas que agora estão voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de tempo. Ou melhor, a má administração do nosso tempo. Perdoa quando nós Te deixamos por último, quando entregamos o nosso dia inteiro para as distrações e esquecemos ou deixamos de Te buscar. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Tira de nós toda a frieza, toda a superficialidade. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos transforme por completo. Nos ajuda a voltar para o secreto. Nos ensina a silenciar o mundo para ouvir a Tua voz. Queremos Te conhecer de verdade, como Natanael. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração inteiro. Que a nossa intimidade seja restaurada. Mesmo que o mundo esteja barulhento, mesmo que a nossa rotina esteja corrida, nos dê coragem e determinação para parar e ouvir a Tua voz. Nos dê força para priorizar o que realmente importa. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada causa, por cada dor e por cada família representada aqui. Que cada pedido seja levado e considerado pelo Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui com ansiedade, tem pessoas com crises, com enfermidades, tem pessoas que estão orando por alguém que está no hospital, fazendo um tratamento, fazendo uma quimioterapia, pessoas que oram pela conversão dos filhos, de esposos, de esposas, pessoas que estão tentando recomeçar, que precisam do Teu toque de cura e de milagre. Que o Senhor atenda a cada um segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso tem fortalecido muito o nosso canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente.
Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma ONG. Não recebemos nada do governo, de partidos políticos. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 grupos ou 3 pessoas com quem você se comunica habitualmente aqui pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase:
Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz: calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje
você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento: será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço. Mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo. Se levante do jeito que der. E continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê,
mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer, agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama
que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições, que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela, que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada. O coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que está vazio, desanimado.
e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele chega aos poucos. Às vezes vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica. Você até tenta se convencer de que não vale mais a pena insistir, que já deu, que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido errado. E aí, dia após dia, sem perceber, você deixa de orar. Você simplesmente para de orar. Para de acreditar, para de tentar. Você já não espera mais por aquele milagre. Já não sonha mais com o recomeço. Você simplesmente vai vivendo. Mas por dentro, você está apagado. Deixa eu te contar uma coisa. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Essa apatia não é a sua identidade. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. E se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda quer reacender essa chama dentro de você. Talvez você já tenha chorado demais, talvez esteja se arrastando por dentro, talvez já tenha tentado de tudo, mas se ainda resta um sopro de fé aí dentro, então respira fundo, porque hoje você vai orar. E você vai orar até que algo aconteça. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor esteja com você aí agora, te dando força, clareza e fé para continuar. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar muitas vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua dor com a gente. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o milagre que você tem buscado, a resposta que você tem esperado. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ore junto comigo. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé aqui o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Escreva isso como uma oração sincera diante do Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha. Hoje eu quero compartilhar um texto breve com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essa frase saiu da boca de Jesus. E essas palavras não foram ditas para uma rainha, nem para uma discípula famosa, nem para alguém perfeito. Ela foi dita a uma mulher estrangeira, desprezada pelos discípulos, ignorada no primeiro momento, mas que não desistiu. Era uma mulher cirofenícia. Ela veio até Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Ela gritou, insistiu, implorou. Mas no começo é interessante que Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. E o que a gente faz quando até o céu fica em silêncio? Quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você. Muita gente nessa hora desanima,
vai embora, se decepciona, se fecha, mas aquela mulher permaneceu ali. Ela ficou, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora. E quando finalmente Jesus fala com ela, ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura, só que aquela mulher não se ofendeu. Ela estava ali pela sua filha. Ela olhou para Jesus e respondeu com fé. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não queria palco, ela não precisava de um banquete, ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente. Irmãos, essa mulher representa uma fé que é rara hoje em dia. Uma fé que não se ofende com o silêncio. Uma fé que não se afasta diante da espera, que não larga Jesus quando o milagre demora. E é por isso que Jesus falou assim: você tem muita fé. E naquele momento a filha dela foi curada. Você entende isso? A resposta veio porque ela continuou, ela perseverou, ela orou até que algo acontecesse. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, colocado de lado, pensando que o céu está calado, mas o silêncio não é ausência. O silêncio é prova de fé. E fé de verdade não precisa de aplauso, de sinais, ela só precisa de raiz. Continue orando, continue crendo. Mesmo que você se sinta o último da fila, porque o Deus que viu aquela mulher também está vendo você. E Ele continua dizendo que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: por que estou tão triste? O salmista conversando com ele mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Você já teve que se encarar de verdade? Conversar com você mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe o motivo, ou talvez até a gente saiba e só não quer admitir. O coração está apertado, a mente fica pesada e a vida vai seguindo. A vida continua, mas você sente que não está indo junto. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando. E ninguém percebe, mas você sabe. E chega uma hora que você precisa se encarar. Parar de fingir e dizer para si mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso também é fé, irmão. Ter coragem de olhar no espelho e admitir que você perdeu o ritmo, mas que você ainda quer voltar, isso também é fé. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é uma pregação emocionante, não é um louvor triunfante, é você mesmo decidindo se levantar. É você dizendo: eu não quero viver assim, eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança e dizendo:
chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim, porque Ele cuida. Mesmo quando você se esquece, mesmo quando você duvida, mesmo quando você tem vontade de parar, de desistir. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de sonhar, deixou de acreditar, hoje é o dia de retomar isso. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Você ainda vai agradecer pelas vitórias que agora parecem ser impossíveis. Mas para isso, você precisa se levantar por dentro, encarar o que está te afundando e colocar a esperança no lugar certo. Colocar a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Amém? Isso é o que vai acontecer com quem não desiste. Tem gente que pensa que orar é só pedir as coisas para Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Orar também é resistir. É manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É dizer para Deus, eu ainda estou aqui, eu não desisti, e mesmo sem entender, eu continuo falando com o Senhor. Isso também é fé. A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já desanimou a gente, sabe? É como se fosse uma raiz espiritual que mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração. Por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem, mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom, que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias. Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal, não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz, onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira, qualquer tipo de compulsão. Quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar,
a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias, por um amigo, por um filho, por um parente, todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um aquilo que foi pedido, segundo a tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo. Por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue crendo, continue orando, continue mantendo essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, se alimentando da palavra. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui, então visite o nosso canal, se inscreva, como eu disse no começo. Não deixe de ter esse momento de devocional com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe essa nova semana que está começando. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua família. E que essa seja realmente uma semana de mudança, uma semana de crescimento e de propósito, em nome de Jesus. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre o quanto nós temos estado ocupados nos últimos dias. Só que muitas pessoas, elas estão dizendo assim, eu estou ocupado ou eu estou ocupada, apenas como uma desculpa para elas não fazerem o que precisa ser feito. Tem coisas que precisam ser feitas. Cuidar de si mesmo, passar tempo com as pessoas que você ama, responder mensagens, atender algumas ligações, fazer as coisas direito, sabe? Passar tempo com Deus. Mas enquanto isso tem gente dizendo, eu queria muito me exercitar, mas eu estou ocupado. Eu tenho que cuidar da minha saúde, mas eu estou ocupado, ocupada. Eu queria muito te encontrar um dia desses, mas eu ando muito ocupado. Eu estou ocupado demais para controlar os gastos do meu cartão e por isso eu nem sei o que está acontecendo com as minhas finanças. Olha só, Deus nunca nos chamou para sermos ou estarmos ocupados. Deus nos chamou para sermos frutíferos. Deus não falou assim, que haja rapidamente algo produtivo vindo de você. Ele disse que em nós estariam os frutos do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 33, Jesus falou assim, uma árvore boa produz frutos bons e uma árvore ruim produz frutos ruins. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Agora pensa comigo, quanto tempo demora para um fruto crescer? Tudo começa com uma semente. E antes, para conseguir germinar, essa semente precisa morrer. A casca da semente se rompe, ela se desfaz para que a vida nova possa nascer. E depois disso, ela precisa ser regada.
e precisa de cuidado diário. A raiz precisa se aprofundar, o caule precisa se firmar, e aí as folhas precisam nascer. O sol precisa bater na muda, agora que já está para fora da terra, e a chuva precisa cair sobre ela. Só depois de tudo isso, só depois de muita coisa invisível acontecer, é que o fruto aparece. Só depois do inverno é que vem a primavera. E é só aí que nós conseguimos ver os frutos, ver as flores no quintal. Tem áreas em que Deus já lançou sementes, mas você está achando que nada vai dar certo só porque ainda não viu o fruto. Tem mudanças que você já começou, mas o resultado ainda está debaixo da terra, sabe? Crescendo em silêncio. E você aí querendo desistir só porque ainda não colheu. Você precisa se perguntar: será que está gastando o tempo que Deus te deu? Ou será que você está aproveitando esse tempo da melhor forma possível? O que é que tem te ocupado tanto? O que tem consumido o seu tempo, mas mesmo assim te faz sentir paralisado por dentro? Você está se ocupando com o que Deus quer para a sua vida? Ou você está se perdendo em distrações que só te afastam de Deus e do seu propósito? Porque estar ocupado não significa estar no caminho certo. Às vezes, a gente se enche de tarefas só para não encarar o que realmente importa. A palavra de Deus diz, no livro do Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de destruir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Há um tempo certo para cada coisa. Mas sabe para que não existe tempo? Para que você perca tempo. Não existe um tempo para você perder tempo. Chega de perder os momentos preciosos que Deus te deu com aquilo que não presta, com aquilo que mais te derruba do que te mantém de pé. Nesta semana, se afaste do pecado, se aproxime de Deus, fale com o Senhor, leia a palavra dele, escute mensagens como essa aqui que você está ouvindo agora. Mas entenda uma coisa: informação sem revelação não vale de nada. Você pode ler o mesmo versículo 1 milhão de vezes e até saber soletrar cada palavra, mas se ele não saltar das páginas da Bíblia e se tornar uma revelação que transforma a sua vida, nada vai adiantar você saber ele de cor. A informação sem revelação não produz vida. Você já tem muita informação, muitas informações. Talvez o que Deus quer agora não é que você corra atrás de algo novo, mas que finalmente você coloque em prática aquilo que já recebeu. Tem muita gente querendo avançar etapas, mas sem antes cumprir o que é necessário. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Deus te deu 24 horas por dia, 7 dias na semana, e você ainda acha que precisa de mais tempo. Para quê? Faça escolhas certas com o tempo que você tem agora, e Deus vai te conceder força para vencer. O tempo de hoje pode até parecer pouco, e o que você faz hoje pode parecer pequeno. Por exemplo, ler 5 páginas de um livro ou arrumar só um cômodo da sua casa, talvez uma gaveta, aí do seu quarto.
mas sem pressa, sem cobrança, regar as plantas enquanto você faz uma oração, ou responder aquela mensagem de uma pessoa tão querida que você deixou de lado só porque você estava ocupado demais. Terminar aquela tarefa que ficou esquecida por meses. Dar um passo de cada vez e cuidar daquilo que já está nas suas mãos. Cada uma dessas pequenas escolhas pode parecer pouca coisa, mas Deus honra o pouco e Deus transforma o pouco em muito. Você será um canal de bênção na vida dos outros. Mas hoje, Deus está te chamando para cuidar de si. Ele quer fazer muito com o seu pouco. Para que você tenha o suficiente e ainda transborde. Para que você tenha até o que compartilhar com quem está perdido, sem direção, sem compreensão do propósito de Deus para a vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua semana e declare pela fé o seguinte: minha vida está nas mãos de Deus. Você pode escrever isso aqui? Minha vida está nas mãos de Deus. Você sente que tem pouco tempo nas mãos? Então seja fiel com esse pouco tempo que você tem. Use esse tempo para fazer algo bom, algo que edifica, que constrói, que seja algo com isso que você está fazendo agora. Você está ouvindo essa mensagem, se alimentando da palavra, buscando algo que realmente faça diferença na sua vida. Porque quando você é fiel no pouco, Deus te prepara para o muito. Quando você honra os minutos, Ele te confia as horas. Confie o seu pouco a Deus. O pouco de tempo, o pouco de energia, o pouco de força que você ainda tem, porque o pouco, quando é entregue nas mãos de Deus, se torna muito. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Vamos falar com o Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por mais uma semana que o Senhor está nos dando a oportunidade de recomeçar. Te louvamos pelo alimento de hoje, por mais simples que tenha sido. Te louvamos, Pai, pelo ar que respiramos e te agradecemos porque, mais uma vez, as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado por essa palavra que veio ao nosso encontro para provocar mudança em nossa vida. Essa palavra não é só mais uma que a gente vai se lembrar, mas é uma que nós vamos colocar em prática e que vai causar transformação real na nossa história. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados. Perdão pelas vezes em que desperdiçamos o tempo que o Senhor nos deu com distrações vazias, com desculpas, com coisas que não nos edificam. Nos perdoe por cada escolha errada, por cada momento em que colocamos o Senhor em segundo plano, por cada vez que priorizamos tudo, menos aquilo que realmente importa. Perdão pelas vezes em que dissemos que estávamos ocupados demais, quando na verdade estávamos apenas afastados da tua vontade. Senhor meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me escutando, por esse irmão, por essa irmã, por essa vida preciosa que está aqui ouvindo essa mensagem. Eu oro para que o Senhor ajude ela a usar melhor o tempo que ela tem. Que o Senhor tire dela toda distração, toda acomodação, toda desculpa, e que o teu Espírito conduza essa pessoa, dando a ela força em cada passo, dando a ela maturidade, discernimento em cada atitude, para cada escolha certa. Que a cada decisão o Senhor confirme no coração dela e que ela sinta uma força, uma motivação, um encorajamento,
uma paz como ela nunca sentiu antes, para lidar com os desafios, para superar o que tem travado ela até aqui e usar o tempo que ela tem do jeito certo. Eu oro para que ela consiga cuidar de si mesma, que ela tenha tempo de qualidade com o Senhor, tempo de qualidade com as pessoas que ela ama e que assim ela seja restaurada por dentro, para que no tempo certo ela também consiga cuidar de alguém. Que ela faça bom uso do pouco tempo que tem agora, sendo fiel a Ti, honrando esse tempo com sabedoria e com propósito, porque eu creio que o Senhor vai transformar o pouco em muito. E aquilo que hoje parece pequeno, o Senhor vai fazer crescer, florescer e frutificar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde essa mensagem só para você. Gaste um pouquinho mais desse seu precioso tempo e compartilhe ela com alguém. É só você clicar aqui nesse botão, está escrito compartilhar. Aí você seleciona a opção WhatsApp e você então seleciona os grupos que você participa. Grupo da família, da igreja, da academia, do Pilates, da faculdade. Mande essa palavra para os grupos e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Tem pessoas que compartilham um minuto com Deus assim. Elas escolhem algumas pessoas, sabe? Ela pensa assim, nossa, essa mensagem é pro fulano. Nossa, essa mensagem aqui é para aquela minha prima. É para aquele meu irmão. Irmãos, compartilhe a palavra. A semente é dada por Deus. Nós estamos aqui, no Ministério Minuto com Deus, buscando reflexões, buscando meditar na palavra e extraindo essa breve reflexão. Então, essa semente é dada pelo Espírito Santo. O efeito que ela vai provocar nas pessoas é obra também do Espírito Santo. Não é nós que escolhemos. Às vezes, quando você deixa de compartilhar essa mensagem, você deixa de abençoar alguém, sabe? Então não precisa ficar escolhendo a dedo. Lance a semente. O solo em que ela vai cair, aí é entre Deus e a pessoa que for alcançada. Aproveita que você vai compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para você receber um aviso aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, você é livre para isso, tá bom? O nosso conteúdo está todo aqui disponibilizado gratuitamente para todas as pessoas. Mas, se você quiser expressar a sua gratidão por esse trabalho que nós fazemos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Uma excelente semana para você. Você tem todo o tempo do mundo, só precisa administrar melhor esse tempo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.